Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos iniciar aqui o segundo bimestre, o conteúdo do segundo bimestre com sequências numéricas. Uma sequência numérica é toda fileira, né? É uma redundância falar isso, né? Mas é tudo que você pode enumerar como a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta. Aqui a gente fala em primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Se vocês quiserem anotar, né? Isso é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto termo. Quando você prossegue uma sequência e você para em algum lugar e você coloca um termo indefinido, esse n pode ser qualquer valor. Inclusive pode ser esses valores, né? Por exemplo, se o n for 10, nós dizemos que é o décimo termo. Se o n for 20, nós dizemos que é o 20º termo. Se o n for 30, é o 30º termo. Então, se você pega um n qualquer, né? N aqui significa que teremos o enésimo termo. Meio esquisito, né? Você fala em enésimo termo. Então, ao invés de você falar de enésimo termo, você vai chamar o n de termo geral da sequência. Ok? Então, tudo que possui ordem é uma sequência numérica. Quem vai ser o AN? O AN ele vai depender muito do que o exercício ele te fornecer. Vocês se lembram das funções? O tempo todo a gente viu funções, né? Então, o AN é como se fosse uma f de n, ou, se você quiser, uma f de x. Para cada valor de n que você tem uma posição, você vai ter um valor para ela. Tá? Então, da mesma forma que você tinha aqui, ó, 2x mais 5. Aí eu peço para você, qual é o valor da função quando x é igual a 10? Aí você vem aqui e fazer 2 vezes 10 mais 5. Então aqui não vai ser diferente, tá? Aqui é até mais fácil, sob um ponto de vista, que esse n aqui, ele não pode ser qualquer coisa. Então o n, eu vou até escrever aqui, né, como uma observação, o valor de n tem que ser um número natural, só que ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual a 1. Não pode ser zero, né? Não existe o zeroésimo termo. Então, é muito importante que a gente coloque aqui para vocês que ele tem que ser um número maior ou igual a 1. Ele tem que ser natural. Não pode ser negativo, não pode ser zero. Então, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5. São os números ordinais, né? Que você pode colocar aqui como primeiro, segundo, terceiro, quarto, enésimo e assim por diante. Normalmente, o AN, que eu chamo aqui de termo geral, ele normalmente é o último termo, tá? Vamos pegar alguns exemplos onde eu vou te fornecer o AN, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo. Obter o décimo termo nas sequências a seguir. Quando o exercício fala o décimo termo, isso é o mesmo que dizer que em cada sequência, ou cada função, você pode pensar como se fosse uma função, em cada uma você vai substituir o n por 10. Então, é só você substituir o n por 10 em todas elas. Então, eu vou copiar a expressão e fazer uma substituição direta, muito simples. É tão direto, né, que essa fórmula ela é chamada de fórmula direta ou de posição, né? Porque ela depende tão somente da posição que ela ocupa. Então, aqui nós teremos, nesse exercício, né, você vai calcular o A10. Ou seja, o valor do AN quando você substituir o N por 10. Então, aqui é só você fazer 3 vezes o 10, é só substituir. 3 vezes 10 é 30. 30 menos 5 dá 25. Ou seja, o décimo termo dessa sequência, dada por essa fórmula,
direta, né, que só depende da posição, vai dar 25. Beleza? É uma função simples, tá? Inclusive, isso aqui é uma função afim. O item B é uma função do segundo grau, mas você não precisa saber nada de função do segundo grau para resolver esse exercício. De novo, né, pessoal? É chegar e pegar aqui, substituir o valor de n. Então, vou pegar nessa mesma expressão e substituir o valor de n por 10. Então, onde tiver o n, colocamos o 10. 10 ao quadrado menos 5 vezes o 10. Então, fazemos essa conta. Temos aqui 100 menos 50, certo? 10 ao quadrado é 100. 100 menos 50 dá 50. Mais o 6 que está aqui, 56. Ou seja, o décimo termo dessa sequência é igual a 56. Ok, pessoal? Idem aqui, né? Então, vamos copiar essa fórmula. E vamos resolvê-la substituindo o n por 10. Em todas elas, você vai colocar 10, né? É o décimo termo em todas, tá? Então, aqui você vai colocar 2 elevado a décima. Aqui você vai colocar 10 dividido por 2. Lembra do famoso 2 elevado a décima? 2 elevado a décima é o famoso 1024. 2 vezes 2 vezes 2 não vai fazer 2 vezes 10. É 2 elevado a décima, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. O que dava 1024, uma potência de 2. Mais a metade de 2, que é 5. Ou seja, 1029. Tá certo? Bom, essa é a resposta do exercício. Porque ele pediu só o décimo termo. Cuidado, é diferente de ele pedir, né, os 10 primeiros termos. Se ele pedisse os 10 primeiros termos, aí você teria que fazer todos, um por um, até chegar no décimo. Percebem a diferença? Então, como é que seria a resposta de um exercício assim? Vamos supor, ele pediu os 10 primeiros termos. Aí você calcularia o A1, certo? Aí daria 3 menos 5, que é menos 2. Aí você calcularia o A2, que é 3 vezes 2 menos 5. Você calcular o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, até chegar no A10. Então, na hora que você for responder isso aqui, né, em qualquer exercício, né, você teria que responder todos os valores. Então, por exemplo, aqui, 3 vezes 1, 3. 3 menos 5 dá menos 2, né? Aí você coloca aqui. Depois, 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1, não, 6 menos 5 dá 1. Aí 3 vezes 3 é 9. 9 menos 5 é 4. Aí aqui o próximo, se você for fazer, né? 3 vezes 4 é 12. 12 menos 5, né? Vai dar 7. Depois, você vai fazendo, né? Aqui dá 10. E assim por diante, até chegar no último aqui, que é 25. Tá? Você tem que colocar todos. Eu coloquei 3 pontinhos aqui porque eu não vou fazer todos. Mas você tem que colocar todos em fileira. Então, cuidado. Pedir somente o décimo termo é diferente de ele pedir os 10 primeiros termos. São coisas diferentes. Perceberam? Bom, antes da gente prosseguir no próximo exemplo, percebam que aqui é muito simples. Por mais que a conta seja complexa, né, a função aqui a gente tem uma função exponencial, que nem aprendemos ainda, tem uma função do segundo grau, que vocês viram no nono ano. Mas o fato é que o cálculo aqui ele é direto. Por isso que essa fórmula aqui, então, essa fórmula que a gente aprendeu é uma fórmula direta. Ou, vamos escrever assim, é uma fórmula de posição.
ou melhor, é uma fórmula de posição. E ela é direta. Como assim direta? Ela é diretamente relacionada à sua posição. Você conseguiu calcular o décimo termo sem precisar calcular o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Você não dependeu de ninguém lá no começo. Você poderia calcular o 20º, o 40º, o 50º termo diretamente, só dependendo da posição que ele ocupa. Por isso que ele é chamado de fórmula de posição, porque depende tão somente da sua posição. Diferente do que vai acontecer agora. No segundo exemplo, se eu te pedir para calcular, aqui no exemplo, eu estou pedindo o 8º termo. Não tem como. É impossível você calcular o 8º termo numa tacada só, como no exemplo anterior. Aqui você precisa de um pontapé inicial. Eu tenho que ter um ponto de partida para achar, né? Aqui, mesmo que eu queira só o 8º termo, eu vou precisar passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, quinto, sexto, sétimo, até chegar no 8º. Essa fórmula que nós temos aqui, que é indireto, ele é chamado também de fórmula recorrente ou recursiva, porque você vai sempre recorrer ao primeiro termo para achar o segundo, depois ao segundo termo para achar o terceiro, depois do terceiro para achar o quarto, até chegar no 8º. Ok? Então, nesse caso aqui, vamos com muito cuidado. Vamos fazer a leitura aqui. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que o primeiro termo é 3. O A1 vale 3. Tá bom? A partir do segundo termo, estão vendo que aqui está N maior ou igual a 2? Aqui está dizendo que a partir do segundo termo, para valores a partir de 2, você vai sempre pegar o anterior vezes 2. É o dobro do anterior. Tá? Então, aqui cabe uma seguinte observação. Vou até colocar aqui em cima. Ó, o que você pode entender aqui? Para você, o AN é o último, né? Você pode dizer que o AN, certo? Ele representa o último termo. Vamos colocar aqui fora, né? Ó, AN para você é o último termo. Então, você vai dizer o seguinte: o AN menos 1, ele representa o antecessor de, adivinha, de AN. AN menos 1 é o antecessor de AN. E o AN mais 1, de forma equivalente, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. O AN mais 1, vou escrever aqui na frente. O AN mais 1, ao invés de menos 1, AN mais 1, é o que vem depois. Aquilo que vem depois, você chama de sucessor. O sucessor é o que vem depois. O AN está no meio, tá vendo? O que vem antes é o antecessor. O que vem depois, um a mais, né, é o sucessor. Certo? Então, essa fórmula está me dizendo que o último termo, a partir do segundo, sempre vai ser o dobro do anterior. Isso é muito importante entender, porque é a linguagem da lógica, né, da sequência numérica. Isso aqui é como se fosse uma função. Aqui é como se fosse f de x, aqui é f de x menos 1. Se aqui for 20, aqui vai ser 19. Se aqui for 5, aqui vai ser 4. Por exemplo, se aqui for 5, é o quinto termo. É o A5. Se aqui for 5, então eu vou dizer o seguinte, que o A5 vai ser o dobro duas vezes o A4. Aqui é um A menos. Percebem? Então, como esse aqui é o primeiro exercício de sequência recorrente, né, porque é outra forma, eu vou escrever ele um por um, e aí eu vou substituindo. E aí vocês vão
percebendo aqui a sistemática da coisa, certo? Então, vamos copiar aqui a formulinha e já vamos substituindo os valores a partir do n igual a 2, sempre, não é? Então, qual é a primeira conta que eu vou fazer? É para n igual a 2, porque n igual a 1, eu já tenho A1, o A1 vale 3. Então, eu vou substituir o n por 2. Quando você substitui o n por 2, percebe? Aqui fica 2 menos 1, vai ficar 1. Até aqui estamos entendidos? Então, com essa fórmula que o exercício já te dá, ele já está dizendo para você que o A2 é 2 vezes o A1. Feito isso, nós vamos fazer a substituição. Quem é o A1? Por isso que a fórmula é chamada de recursiva ou recorrente. Você vai recorrer ao primeiro termo que você tem. Esse é o ponto de partida. É o efeito bola de neve, né? Você parte de uma coisa pequenininha e vai aumentando cada vez mais, vai jogando uma na outra. Então, o A1, que está aqui, vai ficar 2 vezes o A1. 2 vezes o 3. 2 vezes o 3. Ou seja, o segundo termo vale 6, que é o dobro de 3. E assim faremos sucessivamente. Entenderam a lógica? Então vamos fazer devagarzinho o começo, para vocês pegarem a sequência lógica e depois a gente vai fazendo direto, tá? Depois que você entender o mecanismo, você já pode fazer direto. Então, quem será o A3? Porque agora eu já tenho o A2. Então você já aumenta 1 para achar o próximo. Quem vai ser o A3? O A3 vai ser 2 vezes o A3 menos 1. Ou seja, tira 1 aqui, né, no índice, fica 2. Bom, gente, mas eu já tenho A2, não tenho? Quem é o A2? O A2 é a conta que eu fiz antes. Se antes eu buscava lá atrás o A1, agora eu vou buscar o resultado do A2 para jogar mais para frente. Então você vai empurrando para frente. É o efeito bola de neve, certo? É um efeito acumulativo. Então, tem um problema. Se você erra a primeira conta, consequentemente, pelo efeito bola de neve, você vai carregar o erro até o final. Então, essa sequência recursiva, por mais simples que ela seja, o erro no começo já te leva ao erro nas outras. Então, vamos substituir aqui. Quem é o A2? O A2, nós sabemos que é 6. Então, vai ficar 2 vezes 6, que é igual a 12. Percebem? Ó, é o dobro do anterior. É o dobro do anterior. Opa, eu já percebi a lógica que está por trás. Cada uma sempre vai ser o dobro da outra. Eu achei o terceiro termo. Então, como é que eu faço para achar o quarto termo? É a mesma mecânica. Então, eu não vou fazer tudo de novo da mesma maneira. Eu já posso fazer direto. Quem vai ser o A4? O A4 vai ser 2 vezes o A3. Ou seja, vai ser 2 vezes o 12, que dá 24. É o dobro. E assim você vai fazendo direto. Pode ir fazendo cada vez mais direto. Porque é uma coisa que vai repetindo, né? Então vamos para os próximos. Quem vai ser o próximo? Ainda tem chão, hein? O próximo é o A5. O A5 vai ser o dobro do anterior. 2 vezes 24, direto, gente, 48. Certo? Vamos avançar mais. Vamos para o sexto. A6 é 2 vezes quem agora? É 2 vezes 48. Então vai ser 96. E assim vamos avançando. Quem é o próximo? É o A7. A7 é o dobro de 96. 96 vezes 2 dá 192, é isso? 2 vezes 9 é 18, né? Isso. E, por último, finalmente, né? Vai ser o A8. O A8 vai ser o dobro de 192, tá certo? Então, o dobro de 96 é 192 e o dobro de 192 é 384. Opa, não é, aqui não é N, aqui é A8, tá? Portanto, o oitavo termo
da sequência é igual a 384, certo? É ou não é uma sequência que cresce bem rápido, né? Partiu do 3, foi para 6, foi para 12, para 24, 48, 96. Isso aqui nós vamos aprender depois, que ela é uma progressão geométrica, tá? Nós vamos aprender isso mais para frente, ok? Muito bem. Vamos para o próximo exercício, seguindo a mesma sequência, a mesma métrica. Só que aqui é um pouco mais complexo, mas ele segue a mesma lógica. Por que ele é complexo? Porque você não vai conseguir achar o oitavo termo direto e cada um vai depender sempre dos dois anteriores. Vamos explicar aqui direitinho. O que está dizendo aqui? Nós temos que entender o que está escrito. O primeiro termo é igual ao segundo termo e ambos são iguais a 1. Então, aqui eu já escrevi direto, né? Mas eu podia escrever separado. Aqui está dizendo o seguinte, que o primeiro termo vale 1, o segundo termo também vale 1. E essa fórmula só é válida a partir do terceiro termo. Ok? A partir do terceiro termo é onde você vai usar essa formulinha. Como é que eu entendo isso aqui? Gente, o AN é o último. A N-1 é o penúltimo, é o antecessor dele. E o N-2 é o antecessor do antecessor. Então, vamos traduzir isso aqui de modo que fica mais fácil. Qualquer termo vai ser sempre o resultado da soma dos dois anteriores. Percebe isso? Vamos fazer aqui bem passo a passo para que vocês possam entender o que é para ser feito nessa sequência e substituir os resultados. Então, vamos para a próxima página aqui, né? Então, nós temos que chegar até o oitavo termo, certo? Só que seguindo agora essa sequência. Vamos lá. Achar o primeiro termo e o segundo não precisa, porque você já tem. Ele já vale 1. Então, aqui, você vai começar do terceiro. Ou seja, vai substituir o N por 3, vai substituir o N por 3 e por 3 também. Bom, 3 menos 1, lá embaixo, né, no índice, 3 menos 1 dá 2. 3 menos 2 vai dar 1. Percebe? O que eu ganhei com isso? Eu ganhei uma relação entre o terceiro termo com o segundo e o primeiro. O que vai ser o terceiro termo? Vai ser a soma dos dois primeiros. Ora, mas tanto o A1 como o A2, eles valem 1. Então, é só você chegar aqui e substituir. Você vai colocar aqui na frente mesmo 1 mais 1. Ou seja, o A3 vale 2. E ele vai ser utilizado na próxima sequência, no próximo termo. Então, como é que vai ser o próximo termo? O próximo termo já não é o A3. Você já vai avançando para A4. Quem vai ser o A4? Mais uma vez, repetindo aqui. Substitui o N por 4. Substitui aqui o N por 4 também. 4 menos 1 é 3. 4 menos 2 é 2. Então, aqui na frente, eu vou observar. O quarto termo é a soma dos dois anteriores. E não é que eu tenho A3? Eu acabei de calcular aqui. Por isso que eu falo para vocês, não podem errar conta, porque é o efeito bola de neve. Se você errar aqui, vai errar tudo até chegar no oitavo. Tá? Então, no lugar do A3, eu já posso colocar o 2. E no lugar do A2, eu vou colocar o 1. Então, eu obtive aqui mais um termo. O A4 vale 3. Ok? E vamos fazendo isso sucessivamente. Vocês entenderam aqui o passo a passo, né? Então, a gente já pode fazer de uma maneira mais direta. Eu já sei sempre que nessa sequência, né, do exercício, cada exercício é um caso, né? Essa sequência, ela será sempre a soma dos dois anteriores. Então, eu vou já colocar direto, tá? Então, vai ser 3 mais 2, que vai dar 5. Ah, então eu já comecei a entender a lógica do exercício.
é só pegar a soma dos dois anteriores. Percebem? Então aqui, na hora que você for achar o A6, não precisa nem mais copiar de novo essa expressão. Só vem aqui e substitui os números. Quem são os dois últimos antes do A6? É o A5 mais o A4. O resultado está aqui em cima. É 8. É a mesma coisa para o A7. Imagine você achar o centésimo termo. Aí seria uma loucura, né? Não vamos pedir isso numa prova. Então, o A7 vai ser 8 mais 5, que dá 13. Né? Ó, 8 mais 5 dá 13. E por último, para terminar, é o A8, que vai ser 13 mais 8. Isso dá 21. Então, nesse exercício, ele pediu só o oitavo termo. Você vai escrever como resposta o oitavo termo dessa sequência é igual a 21. Essa sequência que vocês estão vendo aqui, eu não vou, ele não pediu, tá? Mas eu vou enumerar ele, em parênteses, tá? Vamos fazer de conta que ele pediu aqui os 8 primeiros termos. Se você fosse colocar em fileira, opa, desculpa, aqui não, é essa aqui, né? Se você for colocar em fileira todos os números até o oitavo e deixar depois ele para o infinito, o primeiro termo e o segundo termo é igual a 1, certo? Então você pode fazer assim, ó, o primeiro termo e o segundo termo são iguais a 1. A partir do terceiro vai ser a soma dos dois anteriores. A partir, né, do segundo e do terceiro, o quarto termo é a soma dos dois anteriores. Tá vendo? Ó? 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 dá 8. 5 mais 8 dá 13. 8 mais 13 dá 21. Esse é o último que a gente achou, né? Que é o oitavo. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo termo. Se tivesse mais, você ia fazer mais um, né? Ia dar 34, tá? Mas essa sequência é infinita. Então, uma sequência, se ele for pedir para você escrever a sequência, coloquem sempre em parênteses. Não coloquem isso aqui, ó. Isso está errado, tá? Colocar chave. Por que está errado colocar chave? Porque isso aqui é conjunto. Conjunto, a gente costuma colocar na ordem numérica apenas por uma questão de organização. Mas o conjunto, ele não exige que haja uma ordem. Então, quando você coloca com chave, você está dizendo que a ordem não importa. Não, aqui importa sim. Então, você vai colocar parênteses, porque realmente essa é uma ordem de uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, então coloque em parênteses. Tá? Muito bem, essa sequência aqui é a famosa sequência de Fibonacci, que inclusive vai ser tema de um trabalho que nós vamos fazer nesse segundo bimestre. Tá? Tem muita coisa interessante aí para explorar da sequência de Fibonacci. E a sequência de Fibonacci ele aparece muito na natureza, né? Na natureza, nos galhos de árvore. Ele aparece muito assim na relação de comprimento, né, do antebraço, né, aquela coisa lá. Então tem um monte de aplicação interessante aí do Fibonacci, né, na natureza, no dia a dia. Acreditem se quiser, o Fibonacci, né, ele é utilizado até mesmo no mercado financeiro, para vocês verem como é um negócio bastante presente. Tá bom? Bom, ficamos por aqui nessa aula. Aguardem a próxima aula, que vai ser sobre progressão aritmética, para darmos prosseguimento no nosso conteúdo. Beleza? Até a próxima.